Ó, take 1, tomada 3. Sempre quis usar isso aqui na minha vida. Take 1, tomada 5. Agora sim a gente já pode começar o vídeo. Bem-vindo mais uma vez ao quadro aqui JC Responde, aqui no meu canal, canal do professor Joel Correia, onde eu vou responder as suas dúvidas sobre artes marciais, as dúvidas que a galera me mandou aqui nos vídeos. Então, vamos diretamente aqui para ver qual foi a pergunta que a galera deixou aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é do Ian Pires. Saudação, Joel. Também pratico Kung Fu e tenho duas perguntas. Primeira, o Karatê surgiu do Kung Fu? E segunda, qual a diferença entre Kung Fu e Wushu? Ao mesmo tempo são iguais, mas ao mesmo tempo também não. Por quê? Bem, vamos lá, vamos por partes. O Karatê veio do Kung Fu, surgiu do Kung Fu. Bem, eu diria que sim. Dentro de estudos históricos que já se levantaram sobre isso, o Karatê teve sim influência do Kung Fu. Quando a gente fala veio do Kung Fu, muitas pessoas têm esse preconceito de que não, o Karatê é uma coisa, o Kung Fu é outra. Sim, o Karatê é uma coisa, o Kung Fu é outra. Como que surgiu o Karatê? Se você for estudar a origem do Karatê, ele surgiu em Okinawa. Okinawa é uma ilha que na época era uma ilha mercante. Então era uma ilha que tinha tanto muito japonês, quanto muito chinês, tailandês, vietnamita. Era uma ilha que tinha muita gente de diversos lugares. E a pessoa que fundou o Karatê, de fato, ele treinou uma arte marcial que era conhecida como punho chinês. Só que ele deu ali uma adaptação para isso e levou isso para o Japão, denominado como Karatê, ou Karatê-do, como era chamado na época. Isso aí acabou se difundindo no Japão, criando diversas outras linhagens, ou seja, teve sim uma influência chinesa, assim como todas as outras artes marciais. A China já tinha essa cultura de arte marcial de estilos muito antes de outros países. E sim, o Karatê teve sim influência. Você pode ver isso, diversas escolas de Karatê assumem isso, falam que sim, teve influência. Só que como o Japão e China, eles foram durante muito tempo inimigos, porque o Japão invadiu a China, os japoneses e os chineses ainda não se dão muito bem, e aí os japoneses não aceitam essa questão de que os chineses influenciaram o seu estilo de combate. Mas, historicamente falando de uma maneira neutra, nem de um lado nem de outro, teve sim sua influência do Kung Fu dentro do Karatê. A gente vê isso nitidamente dentro dos movimentos e dos golpes, mas, enfim, teve influência. Você pode ver até lá no filme do Karate Kid, o mestre Miyagi fala: o Karatê da família Miyagi veio da China. Então é só você assistir, você ver, estudar um pouquinho de história, você vai saber que de fato o Karatê teve sim influência do Kung Fu. Quanto à sua segunda pergunta, a diferença entre Kung Fu e Wushu. Bem, isso é só uma diferença de nomenclatura para te explicar. Kung Fu não significa nada relacionado à arte marcial. Se você for traduzir a palavra em chinês, né, Kung Fu ou Gong Fu, como é pronunciada, você vai ver que ela está muito mais relacionada a uma habilidade que você adquiriu com um tempo e trabalho árduo. Ou seja, se você faz pães durante muito tempo, você é um padeiro ali que todo dia você faz pão e você desenvolveu uma habilidade para fazer um pão maravilhoso, você tem um bom Kung Fu. A palavra Wushu significa arte marcial. Wu é guerra e Shu é arte, ou seja, a arte da guerra. Então, basicamente, lá na China, eles não falam a palavra Kung Fu. Ah, você vem treinar Kung Fu. Não, você vem treinar Wushu. Por que a gente ficou conhecendo tanto quanto Kung Fu? Por conta do Bruce Lee. Ele usava muito esse termo, usou muito esse termo nos filmes, e para nós aqui do Ocidente, acabou ficando popular esse termo Kung Fu. Porém, esse termo Kung Fu não é o termo ideal para se denominar a arte marcial chinesa. Sim, seria aí o Wushu ou Wushu. Beleza? Vamos lá, a nossa segunda pergunta, que é do Nômade Natan. Joel, por que eu não vejo lutadores de MMA usando o Wing Chun? É restrito ou algo do tipo? Bem, é uma boa pergunta, meu nobre. Existem alguns fatores. Primeiro, o MMA ele é um esporte. Todo esporte ele é baseado em regras. Então, eu acredito que sim, existe algum tipo de restrição que algumas coisas do Wing Chun não poderiam ser utilizadas no MMA. Porém, hoje eu vejo muito mais no MMA as pessoas usando uma guarda, usando cada vez mais algo parecido com o Wing Chun. Então você via antigamente que muitos boxeadores iam para o MMA com a guarda de boxe comum e tinham grande desvantagem. Por quê? Porque eles eram muito atingidos por chutes frontais, por golpes frontais, e hoje eles usam cada vez mais uma guarda mais alinhada no centro do seu corpo. Até mesmo os lutadores que eram boxeadores, hoje eles usam um tipo de guarda diferente, adaptando porque eles estão vendo que eles estão ficando vulneráveis. E essa adaptação é basicamente o que a gente usa no Wing Chun. Mas eu acredito que ainda não teve ninguém que treinou o Wing Chun a sério
para poder levar isso para MMA. Eu desconheço, eu sei que algumas pessoas aí treinaram um pouquinho de cada coisa. O Anderson Silva eu sei que já arranhou um pouquinho de Wing Chun ali, mais voltado para o Jeet Kune Do, não foi o Wing Chun propriamente dito. Tem alguns outros lutadores também que eu já vi algumas aplicações usando de cotoveladas e etc, que é do Wing Chun, mas de fato a gente ainda não teve aí nenhum felizardo, ninguém que do Wing Chun que se arriscou. Também eu acho que é muito pela cultura também. A cultura do Wing Chun, por ser um sistema tradicional, eles não têm essa visão voltada para o esporte. E, na verdade, você teria que adaptar o Wing Chun para ele poder caber no esporte de maneira efetiva. Beleza? Então, espero ter respondido a sua pergunta aí. E vamos aqui para a nossa próxima pergunta, que é do canal MSE, que diz: Olá, Joel, pratico taekwondo e adoro arte marcial. Porém, ele trabalha quase somente os pés. Eu gostaria de aprimorar minhas técnicas de punhos, ou seja, os socos. Como você acha que eu deveria fazer? Poderia fazer isso sem entrar em uma outra arte marcial? Bem, meu nobre, a resposta que eu tenho para te dar aqui é que você deve ter paciência. Por quê? Porque o taekwondo trabalha sim a parte de socos, principalmente se você treina o taekwondo tradicional. Porém, ele começa sim pela parte de pernas. Então, não sei qual a sua graduação no taekwondo, provavelmente você possa, talvez, não ter visto ainda a parte de socos no taekwondo, mas ela existe. Muita gente confunde isso, as pessoas generalizam, porque vem uma competição de taekwondo e os caras só chutam. Não, no taekwondo você também dá soco, no taekwondo você também dá cabeçada, cotovelada, você usa diversos tipos de golpes. A gente não pode confundir o que é treinado para uma vertente marcial para o que é treinado para uma vertente esportiva. Então, de fato, se você for treinar numa academia de taekwondo olímpico, você provavelmente vai ver mais a parte de chutes, mais a parte dos golpes mais rápidos para pontuação. Mas ele também tem o quesito marcial, que eu tenho certeza que você vai aprender se você decidir se aprofundar no taekwondo. É só você perguntar para o seu mestre, perguntar para o seu professor, eu tenho certeza que ele tem muito a te ensinar sobre a parte de socos também. Caso a sua academia seja voltada totalmente para o esporte, eu recomendo que você ou busque uma outra academia ou então busque uma outra arte marcial. Mas eu tenho quase certeza que se você pedir para o seu mestre, se você perguntar para ele, você esperar a hora certa de aprender, como eu disse, eu não sei qual é a sua graduação, você vai aprender sim a parte de socos. Beleza? E vamos para a nossa última pergunta aqui do quadro de hoje, que é do Manuel Neto. Ele diz: Professor Joel, como dar vários socos de uma vez no oponente sem ser atingido? Ótima questão, Manuel. É o seguinte, primeira regra, você não pode golpear soco com as duas mãos ao mesmo tempo. Muita gente comete esse erro de quando está dando soco, dar o soco com a outra mão sem retornar a guarda. Se você quer dar vários golpes, você tem que treinar, seja no boxe, você tem que treinar e uma mão de cada vez, seja numa arte marcial mais tradicional também, onde você executa defesas, você também tem que ir com uma mão de cada vez e nunca ir com as duas, e entregar as duas mãos para o oponente. Por quê? Porque você pensa estar dando dois golpes, ou pode até estar dando dois golpes, mas você fica vulnerável. Então o segredo para você dar múltiplos golpes sem criar essa vulnerabilidade, é você saber golpear só na hora certa. Não adianta você dar um monte de golpe a esmo, você tem que golpear na hora certa e da maneira correta, sempre buscando nunca se expor. É um dos conceitos que a gente usa muito no Kung Fu, de golpear dentro da linha central, golpear em linha reta. Por quê? Em linha reta você vai estar protegido. Quando um soco vai à frente, o outro protege a sua lateral e esse mesmo soco continua protegendo o centro do seu corpo, que é a parte mais importante, que é onde estão os seus pontos vulneráveis. Beleza? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Em breve posso fazer um vídeo falando mais um pouco sobre isso. Se você quer assistir, tem um vídeo que a gente fez aqui no canal, que é o vídeo Como se defender de múltiplos socos. Lá eu falo um pouco sobre essa questão de você golpear sem ser atingido. Beleza? Então clica aqui embaixo em curtir, aproveita aí que você está assistindo agora, foi respondida a sua dúvida aqui, clica aqui embaixo em curtir. Se a sua dúvida ainda não foi respondida, deixa ela aqui nos comentários que eu vou responder em um próximo vídeo. E se inscreve no canal para você receber todos os vídeos que a gente posta aqui relacionados a artes marciais. A gente está produzindo bastante conteúdo aqui para vocês, toda quarta e sexta tem vídeo novo, então é só você clicar e se inscrever, ativar as notificações ali para que você receba todos os vídeos e não fique de fora, não perca nenhuma novidade que a gente está postando aqui no canal. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Saudações!